Manhumirim já foi Mariana. Pouca gente sabe, mas devido aos pertencimentos, né? Manhumirim pertencia a Manhuaçu, que por sua vez pertencia à Ponte Nova, que pertenceu a Mariana, que foi a primeira cidade, a primeira vila de Minas Gerais. Pouca gente sabe dessa origem distinta que Manhumirim teve. Manhumirim geograficamente está localizado na Mata Atlântica. Por isso essa região é chamada de Zona da Mata Mineira. E uma das características dessa região é ela ter sido habitada por indígenas. Aqui, especificadamente, habitavam os índios puris, que eram índios com residência fixa, que já dominavam a agricultura, por isso eles não tinham a necessidade de se locomover. Porém, outra tribo indígena também passou por aqui, que eram os botocudos. Tribo rival dos puris, eles guerreavam entre si, e uma característica desses botocudos é justamente essa rivalidade e eles destruírem por onde eles passavam. O nome Manhumirim vem, inclusive, dessa tribo, os botocudos, que chamavam a localidade de Manhã-Mirim. Nós aprendemos desde cedo que a tradução dessa frase seria Rio Pequeno. Mas já sabe-se hoje, os historiadores chegaram a esse consenso, que o mais indicado é que seria um local de chuva pequena ou local onde chove pouco. Essa citação com relação aos indígenas, a habitação deles aqui ocorre na metade do século XVIII, por volta de 1750. Ainda não havia nenhum não indígena por esses lados. Há relatos de bandeirantes na região do rio Manhuaçu, mas não se sabe com exatidão se eles chegaram a frequentar Manhumirim. O município de Manhumirim em si se inicia no início do século XIX. Quando? Quando Dom João VI, o então príncipe regente do Brasil, que já tinha chegado aqui fugindo de Portugal, manda abrir uma estrada ligando Vitória, então capital da capitania do Espírito Santo, à Vila Rica de Ouro Preto, capital da capitania de Minas Gerais. Essa estrada passa exatamente onde fica Manhumirim hoje. Já é chamada de Estrada Imperial, um braço da Estrada Real. Os tropeiros que abriam essas estradas no Brasil inteiro. E eles precisavam pernoitar nos locais. Para ter mais segurança, mais conforto, de 10 em 10 quilômetros eram construídos chamados quartéis. E aqui em Manhumirim fica um desses quartéis, que hoje, inclusive, é chamado de Fazenda do Quartel e fica no córrego do quartel devido a essa denominação. Essa questão da Fazenda do Quartel é na zona rural de Manhumirim. Agora, na zona urbana, a cidade nasce onde hoje está localizada a Praça Getúlio Vargas. O que se tem de notícia do primeiro não indígena a chegar na cidade é de um desertor da Guerra do Paraguai, Manuel Francisco de Paula Cunha. Ele chega nessa região fugindo da Guerra do Paraguai, se instala, toma posse das terras e assim começa a urbanização do que viria a ser Manhumirim. Manuel Francisco de Paula Cunha chega e se instala onde hoje está localizada o Santuário do Bom Jesus de Manhumirim. Ele, muito devoto do Bom Jesus, ele chega não sozinho, chega com a sua família, e ele já doa um terreno para a construção da primeira capela do Bom Jesus. Essa capela é construída por volta de 1890 e ela dura até 1902, quando se dá início à construção do que hoje é o atual Santuário do Bom Jesus de Manhumirim. A primeira instituição a chegar verdadeiramente em Manhumirim é a maçonaria. E é através da maçonaria e da sua influência que Manhumirim se desenvolve, principalmente com a chegada da linha férrea Leopoldina Railway. Depois da chegada da linha férrea Leopoldina Railway, é construída uma estação de trem em Manhumirim. E aí vem uma curiosidade. Nessa época, 1915, Manhumirim ainda era chamado de Bom Jesus do Pirapitinga. Porém, popularmente, já era conhecido por Manhumirim, devido ao contato que ainda existia com os índios botocudos. Devido ao desenvolvimento imediato que veio com a estação, Manhumirim consegue, 9 anos após, em 1924, a sua emancipação política
de Manhuaçu. O desenvolvimento de Moimirim se dá totalmente devido à influência maçônica. Influência essa que é interrompida em 1928 com a chegada do missionário católico Padre Júlio Maria, que vem com dois objetivos principais: difundir o catolicismo na nossa região e frear o protestantismo que estava crescendo muito rápido na região de Alto Jequitibá, que nessa época era também Manhumirim. Além de difundir o catolicismo, que ele já fazia desde a sua chegada, Padre Júlio Maria também é um nome principal na urbanização e desenvolvimento da nossa cidade, construindo, na época, as maiores instituições que ajudaram nesse setor. Padre Júlio Maria, ele termina a construção do nosso santuário, ele cria em Manhumirim a primeira ordem religiosa masculina do Brasil, que são os missionários sacramentinos de Nossa Senhora, que existem até hoje. Ele cria também o patronato agrícola, o hospital que hoje leva o nome dele, a Escola Normal Santa Terezinha, entre inúmeras benfeitorias menores que ele também recebe e leva o nome de ter construído. Manhumirim, então, se desenvolvia com muita velocidade na área urbana, mas também na área rural. Na década de 30 é quando se inicia o que é o motor propulsor do nosso desenvolvimento até hoje, que são as plantações de café. Manhumirim foi tão importante, e é ainda, na área cafeeira, que nessa época vem para cá o Instituto Brasileiro do Café, órgão principal já extinto que tomava conta dessa área no Brasil. O tempo foi passando e Manhumirim continuou seu desenvolvimento em várias áreas, como política, financeira, cultural, mesmo enfrentando, durante a sua história, vários desastres naturais, com as enchentes, onde as mais fortes foram em 79, 97 e 2020. Mesmo com esses contratempos, que são inevitáveis, Manhumirim continua seu desenvolvimento até os dias atuais, o que mostra a fibra, garra e vontade de vencer do seu povo, que é um povo forte, determinado a alcançar o desenvolvimento acima de tudo. Para mim, o centenário de Manhumirim se resume em uma palavra: história. Pois nós temos uma história linda, cheia de fatos e curiosidades que poucos conhecem e não caberia em um vídeo pequeno. Nossa história é marcada por vários fatos, como, por exemplo, termos a primeira igreja de concreto armado da América Latina, a primeira congregação religiosa masculina do Brasil, o maior parque natural municipal do estado, o fato de termos participado ativamente com pracinhas na Segunda Guerra Mundial, ou seja, uma história maravilhosa. E eu acredito e torço para que essa história se propague muito além dos 100 anos.